Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Hoje estamos aqui prontinhos com a aula 3 de legislação de trânsito, né? Aula de suma importância para os candidatos que vão prestar a prova teórica. Hoje falaremos das categorias de habilitação. Pessoas, o que é uma habilitação? Um documento de habilitação, né? Eu vou dar o exemplo para vocês. Olha aqui, a carteira de habilitação é um documento, que é um gênero, é uma espécie de documento. Dentro do documento da carteira de habilitação, da carteira de motorista, nós temos 3 espécies de habilitação. Quais sejam? A permissão para dirigir, a provisória, com validade de 12 meses, no qual vocês já sabem, a ACC, a autorização para conduzir o ciclomotor, e a CNH. Então, hoje o nosso estudo passará a ser das categorias de habilitação no Brasil. No Brasil, como a gente já sabe, existem 6 categorias de habilitação. Quais sejam? ACC, A, B, C, D e E. Então, passamos ao estudo de cada uma delas. Vamos lá. ACC. O que é ACC? Autorização para conduzir o ciclomotor, certo? É a carteira da Trax, da Mobilete, ou seja, do ciclomotor. Ana, eu não sei o que é um ciclomotor. Ciclomotor é, no caso, tido no Código de Trânsito Brasileiro como veículo de 2 ou 3 rodas que não excede a 50 centímetros cúbicos de ar combustível. Ou podemos dizer, veículo de 2 ou 3 rodas que não excede a 50 centímetros cúbicos de ar combustível, 50 cilindradas. Para quem não sabe, a cilindrada é a capacidade em que o cilindro tem em conter a mistura gasosa explosiva ar combustível. Ou não passa, né, um veículo de 2 ou 3 rodas que não excede a 50 km por hora. Eu tenho que ter 18 anos completos para ser no caso, uma pessoa habilitada em ACC, que é a carteira do ciclomotor, da Trax, da Mobilete, certo? Aquela conhecida cinquentinha. Passemos para a categoria A. Se o veículo de 2 ou 3 rodas, ele excede a 50 km por hora, nós vamos ter que tirar a categoria A. O que é categoria A, pessoas? É a carteira que vai habilitar a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem sidecar. É o veículo que o exame não se faz na via pública. Por causa de quê? Cuidado com essa dica nossa aí, porque é o exame que não se faz na via pública, porque se faz em circuito fechado, pista de moto, né? Existe uma resolução que talvez tire, no caso, uma parte do exame que passa para a rua, mas a gente aguarda, né, no caso, maiores informações do Detran, tá? Então, no caso, habilita a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem sidecar, 18 anos completo para ser piloto de moto, tá? Beleza. Categoria B de bola. O que é a categoria B? A categoria do automóvel, das caminhonetes, é a categoria que vai habilitar a conduzir veículos de até 8 lugares, fora o condutor. Então, quer dizer que 8 lugares, fora o condutor, é 9 pessoas, certo? No máximo de 9. E os veículos de carga de até 3.500 quilos, que são conhecidos como caminhonetes, tá? Só que os candidatos à habilitação não podem confundir com caminhonetas, que é um estudo que a gente vai fazer à frente, certo? Beleza. Então, no caso, temos aqui a categoria ACC, a categoria A e a categoria B, certo? Cuidado na prova do Detran, que o Detran, ele pode dizer assim, ó, categoria B habilita a conduzir veículos de até 8 lugares, fora o condutor, e os veículos de carga de até 3.500 quilos. Ou categoria B habilita a conduzir veículos de até 8 lugares, excluindo o motorista. No caso, temos aí um total de 9 pessoas, certo? Categoria C, falando agora dela, né? Vamos lembrar, para quem vai fazer a prova teórica, categoria C, C carga, C caminhão. Categoria C
é a carteira que vai habilitar a conduzir veículos de até 8 lugares, fora o motorista, e os veículos de carga com mais de 3.500 quilos, que são os caminhões, né? Ou qualquer veículo de carga com mais de 3.500 quilos, certo? Eu tenho que ter 19 anos completo para ter categoria C. Categoria D, ela vai habilitar conduzir veículos com mais de 8 lugares, que é a especificidade da categoria D, ou seja, é a categoria é o veículo que dirige a categoria, né? Que são os veículos com mais de 8 lugares. E habilita também conduzir os veículos das categorias B e C, 21 anos completo, certo? Categoria E, vai habilitar conduzir veículos articulados, acoplados ou combinação de veículo, cuja unidade acoplada pese mais de 6.000 quilos, né? Ou 6.000 quilos de PBT, que é a tara mais da lotação. 21 anos completo para ser motorista na categoria E, tá? Como a gente pode ver, gente, fazendo o estudo das categorias, podemos ver que, olha só, ACC, A, B, C, D e E. 6 tipos de categorias no Brasil. Olha só, a categoria ACC e A, elas são específicas dos veículos de 2 ou 3 rodas. Dos veículos de 2 ou 3 rodas, certo? Tirando isso, né? Teremos a categoria B, C, D e E. A gente pode observar que uma categoria posterior, certo? Posterior embute a anterior, exceto A e ACC, pelo fato disso aqui que eu falei com vocês agora, tá? Olha lá, quem tem C, automaticamente tem B. Por quê? Uma posterior embute a anterior, exceto A e ACC, específica dos veículos de 2 ou 3 rodas. Fazendo a mesma analogia, quem tem D vai dirigir C, ou seja, é habilitado para conduzir veículos de carga, e os veículos da categoria B também, tá? Da mesma forma, quem tem categoria E vai ser habilitado para dirigir os veículos articulados, que conhecemos como veículo a combinação do cavalo, trator, né? E o semi-reboque, que a gente conhece popularmente como carreta, né? Ou seja, quem tem E dirige os veículos articulados, acoplados ou combinação de veículos, e os veículos também das categorias D, C e B. Pilotam, no caso, moto ou triciclo, ou no caso, ciclomotores? Não, porque são veículos de 2 ou 3 rodas. Sempre levando em conta essa analogia, tá? Uma categoria posterior, é bom vocês pegarem, né, da maior, né, e virem decrescendo, tá? Uma categoria posterior, embute anterior, exceto A e ACC, tá? Aqui, ó, quem tem carretas, ou no caso BRT, né, os ônibus articulados, acoplados, aí no caso vão conduzir eles mesmos, os veículos com mais de 8 lugares, né? Além disso também os veículos com mais de 3.500 quilos e os veículos da categoria B, que são os automóveis, exceto A e ACC, certo? Voltemos depois.